Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e o nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. Em episódios anteriores, nós já tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre os elementos que formam o campo tributário. Esses elementos são os sujeitos do campo, também conhecidos como atores, o objeto do campo, sobre o qual os sujeitos tratam, no nosso caso é o fenômeno tributário, ou a tributação enquanto um fenômeno, e algo que conecta os sujeitos ao objeto do campo, que no nosso caso é o discurso tributário. Esses sujeitos, como eu disse, que são também chamados de atores, eles podem ser observados sob duas perspectivas. Nós já mencionamos aqui uma delas, que é o processo de formação desses atores, ou seja, a depender da maneira como esses atores entendem o discurso tributário, e eu falo em relação ao seu processo de formação acadêmica, nós temos diversos atores, nós já discutimos sobre alguns deles, falamos aqui sobre a dualidade entre juristas e economistas e dedicamos um episódio específico aos contadores, que no caso brasileiro são bastante relevantes, talvez até mais do que os economistas. Porém, no episódio de hoje, a ideia é retomarmos essa questão dos atores do campo, porém observando essa divisão dos atores sob uma outra perspectiva, ou seja, já não seria mais classificá-los a partir do seu processo de formação, mas a partir da sua relação com o discurso tributário, os interesses manifestados por cada um desses grupos em relação ao fenômeno e ao discurso tributário. Indo por essa vertente, nós teríamos então aquilo que na ESTB nós classificamos ou categorizamos como o ABC do campo tributário, que aqui eu vou me permitir inverter e falar do CBA do campo tributário. O C é de contribuintes, Essa categoria contribuintes, obviamente ela tem uma miríade de atores por trás delas, nem todos com exatamente o mesmo perfil, mas todos eles se interessam, vamos dizer assim, se interessam pelo fenômeno tributário e se interessam pelo discurso tributário a partir da relação da tributação com a preservação de direitos patrimoniais. Eu acho que essa é a grande questão que unifica esse grupo de contribuintes, embora na prática podemos distinguir, por exemplo, contribuintes em sentido estrito daqueles que falam em nome dos contribuintes, mas que não são contribuintes, Seriam os consultores, usando a etimologia da palavra, os advocatos, aqueles que falam em nome do outro, e os contribuintes propriamente ditos, que por sua vez também poderiam ser divididos, como tradicionalmente se faz no campo, entre contribuintes de direito, contribuintes de fato, ou seja, aqueles que estão na relação jurídica tributária, mas não pagam, não arcam com o peso da tributação, enquanto outros arcam com o peso da tributação, embora não estejam na relação jurídica tributária, e por aí vai uma longa discussão. Não é sobre isso o nosso tema, é apenas para exemplificar o que estamos chamando de C. Passando para a letra B, o B é de burocracia. E o interesse dessa classe burocrática é a relação da tributação com aquilo que se convencionou chamar de atividade arrecadatória do Estado ou atividade financeira do Estado. Do mesmo modo que em relação aos contribuintes, a burocracia também apresenta algumas clivagens internas, dentre as quais eu acho que se destaca a clivagem entre a burocracia em sentido estrito, ou seja, aqueles atores, aquele corpo funcional relativamente estável no tempo, que estará lá sempre lidando com tributação, independentemente de qual seja o governo da vez, e uma classe política que, num sistema democrático, por enquanto o Brasil ainda é um sistema democrático nesse sentido, ela transita pelo poder de tempos em tempos. Na história recente do Brasil, temos testemunhado essas transições de poder, isso tem acontecido com alguma regularidade, então podemos ver que há uma tensão entre uma burocracia fiscal estável que estará lá sempre e um governo de transição que pode ir numa direção ou em outra de tempos em tempos. Então esses seriam o C de contribuintes, o B de burocracia e por fim, e esse é o tema da nossa conversa de hoje, esse é o tema do ESTB Explica de hoje, que é a academia. Neste caso, temos uma particularidade. Primeiro, é a identificação de qual seria esse interesse da academia
que se distinguiria dos interesses burocráticos e dos interesses dos contribuintes, né, como mencionado anteriormente. Em princípio, pelo menos essa é a idealização que se faz da atitude acadêmica, a sua função central seria a de zelar pela coerência, pela integridade do discurso tributário, e aqui a integridade do discurso não está num sentido moral, está num sentido de coerência sistêmica das categorias do campo, ou seja, seria quase como zelar pela tecnicidade do discurso tributário, ou pelo menos pela aparência de tecnicidade do discurso tributário. Então, a academia, sob a perspectiva do seu interesse, teria esta preocupação. Sobre a questão do seu processo de formação, obviamente, ela retoma um pouco daquelas divisões da formação dos atores do campo que nós mencionamos anteriormente, e isso nos conecta com essa primeira parte da nossa fala, que é sobre a trajetória histórica da academia como guardiã do discurso tributário. Então vamos lá. O primeiro ponto que é necessário, né, como diante de toda a narrativa histórica que se faz, a gente precisa de um momento de início dessa conversa. A gente tem que fazer um corte histórico para termos um ponto inicial da nossa fala. Isso é difícil quando se fala em tributação, porque o fenômeno tributário ele é tão antigo quanto a própria ideia de civilização. Ele ocorreu de maneira difusa em vários lugares, embora, obviamente, sempre há uma relação de influência de um lugar sobre outro, mas para facilitar a nossa conversa e guardadas todas as possíveis ressalvas, é possível afirmar que o fenômeno tributário, que a relação da tributação com a organização social tenha sido difusa, tenha ocorrido de maneira diferente em vários momentos históricos. Porém, também é possível identificar um momento e um local históricos em que esse discurso sobre a tributação ele passa a gravitar sobre temas específicos, algo que se diferencia da sua experiência histórica que esteve relacionada em determinadas culturas com questões morais, ou em outras culturas com questões religiosas, em outras culturas com questão de posição social, de expectativa sobre o papel social das pessoas. E em um dado momento histórico, especificamente no Iluminismo, que é um movimento europeu, nós temos uma aproximação do debate tributário em torno de outros debates maiores, mas igualmente importantes, sobre organização social, relação entre soberania e a proteção dos indivíduos submetidos a essa soberania, né, a esse soberano, e questões relacionadas a direito de propriedade. Esses elementos são a base do discurso iluminista e vão ser a semente daquela famosa relação entre propriedade privada e poder estatal, que vai dar origem a um debate muito mais complexo. E é por isso que se costuma dizer, e eu também o faço, que a tributação enquanto um discurso moderno, ou a tributação vista sob essa perspectiva moderna, ela tem as suas raízes no movimento iluminista europeu. Portanto, a tributação moderna, nesse sentido, ela é eurocêntrica. E se quisermos ser mais precisos, ela é o fruto, né, ou um dos frutos desse debate filosófico / econômico, desse pedacinho mais ao oeste do continente europeu, ou ao oeste da Europa. Se quisermos situá-la dentro das tradições discursivas, nós podemos dizer que esse debate, né, dentro desse âmbito do iluminismo, ele começa vinculado a algo que hoje nós chamaríamos de ciência política ou filosofia política. Obviamente tem um certo anacronismo nessa nossa fala aqui, porque as pessoas dessa época não se viam dessa maneira, né? Estamos aqui utilizando já elementos elementos discursivos influenciados pelo movimento do positivismo científico do século XIX, que tinha essa preocupação em ficar separando áreas do conhecimento, traçando fronteiras, enfim. Mas fazendo esse exercício um pouco anacrônico, mas projetando no passado uma visão de hoje para ser didático e facilitar a nossa compreensão, esse debate tributário, de alguma maneira, ele nasce dentro de algo que nós chamaremos de um debate político, um debate da ciência política ou filosofia política. Logo em seguida, ele é apropriado por uma perspectiva que hoje nós entendemos como econômica, né? Ali naquele âmbito da solidificação da economia política e depois na sua transição para algo que depois nós vamos chamar de economia propriamente dita, né? Da ciência econômica.
Isso é notadamente marcante na fala de Adam Smith e de seus sucessores, especificamente ali no século XIX, quando o discurso tributário se consolida sob uma ótica liberal, e isso é extremamente importante para a nossa conversa de hoje, ou nossa fala de hoje, essa perspectiva liberal que vai ser decorrência do trabalho de Smith e, sobretudo, dos legatários desse discurso de Smith, né? Os discípulos de Smith, notadamente David Ricardo e Jean-Baptiste Say. E por essa influência do discurso liberal, da perspectiva liberal, a tributação ela vai ser marcada, né, dentre várias perspectivas, dentre várias adjetivações, várias categorizações sobre a tributação, mas principalmente ela vai ser marcada como uma restrição à liberdade individual. É nesse momento que o fenômeno tributário é visto numa perspectiva de dualidade entre algo que seria uma manifestação estatal, que deveria ser contida, e uma liberdade individual que é o cerne do discurso iluminista e que, obviamente, vai se tornar a peça central no pensamento liberal. Até aí, tudo bem, isso é normal, isso é do jogo, isso é de qualquer movimento intelectual que se pretenda universal, né, que pretenda passar uma ideia de que ele não representa apenas interesses locais, interesses de um grupo específico. Porém, por que isso é interessante para nós tributaristas hoje em dia? Porque essa perspectiva liberal, ela acaba se cristalizando como a visão técnica da tributação per se, né? Por excelência, melhor dizendo. Ela, por excelência, se torna a visão técnica da tributação, ou seja, a tributação passa a ser vista como um fenômeno neutro, natural, desvinculado de escolhas políticas. Isso é muito fruto do que eu já mencionei aqui, que é o processo de positivação, né, que as ciências enfrentaram ao longo do século XIX. Ou seja, dentro daquele esforço de expurgar elementos filosóficos, elementos políticos, os atores das diversas ciências, agora vistas como ciências do século XIX, eles buscavam aquilo que seria o tecnicismo de cada um de seus campos. Isso aconteceu com a economia, isso aconteceu de uma certa maneira, com a ciência política um pouco mais... A experiência da ciência política é um pouco mais complicada, né? Como expurgar a política da ciência política, mas no caso econômico isso foi bastante claro. E o grande efeito que isso teve no discurso tributário, pelo menos sob a perspectiva econômica, foi que essas questões mais fundamentais, essas questões morais, essas questões filosóficas, essas questões relacionadas a escolhas políticas e de organização social, elas assumiram um caráter pretensamente técnico e as suas origens políticas não puderam ser rediscutidas. Então, essa neutralidade técnica é fruto de uma ilusão, né, de que teríamos uma estrutura tributária neutra, quando, na verdade, ela é profundamente moldada por escolhas políticas históricas. Dito isso, temos um outro elemento que vai trazer mais complexidade ainda a esse encadeamento de fatos. Até aqui, nós nos concentramos na perspectiva política, na perspectiva econômica, porém, existe uma outra tradição discursiva que vai se encontrar com esse discurso tributário e que traz em si algumas dualidades também, vai trazer essas dualidades para esse campo tributário, que é o discurso jurídico. O discurso jurídico, ele também é bastante antigo, temos aí pelo menos, vamos dizer que temos pelo menos duas grandes origens, né, como se costuma dizer, a depender da perspectiva que se adote sobre o que é direito e o que é o discurso jurídico, podemos ter dois momentos de nascimento do direito. Um, tradicionalmente conhecido como o direito romano, né? Direito romano histórico, no sentido daquele direito que era praticado na Roma antiga, onde muitos juristas de hoje vão buscar brocardos, né? Enfim, termos em latim utilizados nessa época para explicar fenômenos de hoje. E um segundo momento, esse sim acho que mais importante para a nossa narrativa de hoje, que é o momento da emergência das universidades no continente europeu, né? Que é o surgimento desses cursos universitários, e o curso de direito, é um dos primeiros a se instalar nessa nova instituição, nesse novo ambiente institucional que são as universidades, que não surgem na Europa, mas estamos falando de uma experiência que é tipicamente europeia, então nos interessa o surgimento das universidades no continente europeu, e ali, dentro desse ambiente institucional, vai se desenvolver um outro tipo de discurso sistematizado, coisa que não era preocupação naquele momento mencionado anteriormente, naquele momento da Roma Antiga. Nesse segundo momento, aí sim, até curiosamente amparado na redescoberta de textos históricos romanos antigos, mas com uma outra ambição, com uma ambição de universalidade, com uma ambição de sistematização, atores jurídicos desse novo momento vão
interpretar os textos normativos. E aí vem a questão. E aí vem o ponto que vai influenciar também o debate tributário. O discurso jurídico, historicamente, ele está amparado, ele está baseado num terreno pantanoso, que é uma dualidade, uma relação dual entre direito e poder. O discurso jurídico, obviamente, ele é um instrumento de um poder que ele é externo, porque o direito ele acaba sendo uma manifestação de um soberano, uma manifestação de uma grande autoridade que dá a ordem, que diz a norma. Porém, nesse segundo momento, temos uma outra figura, que é o intérprete. E esse intérprete, ele vai fazer um sobrediscurso, né? É o discurso sobre o discurso, é um discurso sobre o texto da norma, é um texto sobre texto. E aí, obviamente, a gente tem um descolamento entre o poder da emanação, né? O poder do qual se emana aquela norma e um outro tipo de poder, que é a capacidade que o jurista tem de controlar o discurso jurídico. Então, o discurso jurídico, nesse sentido, ele é tanto um instrumento de um poder que ele é externo, como ele é um instrumento de poder em si mesmo. E essa dualidade, ela vai afetar o discurso tributário. E aí a gente já tem uma indicação, né, já fazendo a conexão aqui com a segunda parte dessa minha fala, a gente já tem uma indicação de um problema que a academia vai enfrentar. A academia, como um todo, ela vai se situar no plano dessa dualidade entre um poder acadêmico, que é um poder decorrente dessa capacidade discursiva de lidar com um determinado fenômeno que os não iniciados não conseguem compreender, né? Compreender no sentido amplo da palavra, tanto no sentido de entender quanto de controlá-lo, né? De absorvê-lo dentro da sua realidade, e um poder que não é próprio da academia. A academia só existe porque alguém concede esse espaço para que a academia exista. A academia não é um espaço de poder em si mesmo. Ele é um espaço de um tipo de poder diferente. E essa dualidade explica problemas que estamos enfrentando atualmente. Esse poder é uma tensão, nós podemos dizer dessa maneira, uma tensão entre essa capacidade de ser guardiã do tecnicismo acadêmico, no nosso caso do tecnicismo tributário, ou seja, a academia ela seria então a guardiã desse discurso tributário. Toda essa primeira parte foi para justificar a minha fala inicial, na introdução, do porquê a academia, portanto, seria, ou pelo menos do porquê haveria uma expectativa de que a academia seja a guardiã desse tecnicismo tributário. Porém, essa mesma academia pode, e nesse caso está sim, enfrentando uma crise de legitimidade. E aí vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão da crise contemporânea da academia, notadamente da tributária, né, e tentar entender quais são os elementos que estão ocasionando este acontecimento. Mas vamos lá, vamos falar do problema dessa crise contemporânea da academia, que não é apenas tributária. Como identificar essa crise, né? Se alguém ainda tem dúvida que ela existe, né? Como identificar os elementos ou pelo menos os sintomas, né, que demonstram a existência de uma crise, que poderia ser definida aí como uma erosão da sua legitimidade perante a sociedade. Primeiro, descrença, né? Acho que o primeiro ponto é isso. Descrença na academia. Isso é notório. Parte significativa da sociedade passou a duvidar da validade das construções acadêmicas. A ciência, o tecnicismo, a especialização excessiva que antes inspiravam respeito, agora frequentemente despertam suspeita ou desconfiança. Ou seja, o fato de se posicionar como um acadêmico, o fato de ocupar esse locus social enquanto acadêmico, por si só gera suspeita ou desconfiança por parte da sociedade. Isso remete a um segundo sintoma, que é o ataque à técnica, né? Diante a consequência direta dessa falta de respeito, não é apenas uma dúvida em relação ao papel do acadêmico, mas um ataque aberto à autoridade técnica. Se antes isso acontecia com uma certa vergonha, um certo disfarce, hoje isso acontece de maneira totalmente escancarada. E aí essa especialização acadêmica, esse saber acadêmico, ao invés de uma manifestação de uma autoridade, ele passa a ser visto, ou pelo menos descrito, como uma arrogância, como uma manipulação. A expertise passa a ser uma manipulação, um engodo e não o reflexo de uma alta capacitação que por si só deveria inspirar respeito, como era o caso em outras eras. Isso também redunda numa visão nociva. Eu tenho uma visão ambígua sobre essa expressão, mas eu falo sobre uma perspectiva pejorativa mesmo, que é a de um elitismo da academia, né?
Eu entendo a palavra elitismo numa dupla acepção. Acho que elitismo pode significar também assunção de responsabilidade, mas eu não falo, agora não estou falando dessa maneira. Eu falo de um elitismo como um espaço fechado, que despreza o cidadão comum, uma percepção de elitismo que isola ainda mais o discurso técnico e vai redundar na quarta manifestação, no quarto sintoma dessa nossa descrição, que é o distanciamento social. Ou seja, em muitos casos, a produção acadêmica ela se distancia demais das demandas sociais. E aí esse conhecimento técnico ele se converte aos olhos da sociedade, pelo menos aos olhos de uma parte significativa da sociedade, em um saber para poucos, em um saber desconectado da realidade. Sobre esse aspecto, ou sobre todos esses aspectos, sobre todos esses sintomas, eu acho que vale fazer aqui uma descrição que simboliza bem essa narrativa que eu faço aqui, esse diagnóstico, melhor dizendo, para usar uma expressão mais ligada à medicina, nesse diagnóstico feito. Eu acho que um exemplo que eu testemunhei, que eu assisti em um documentário, é bastante elucidativo, é bastante didático para aglutinar, né, para aglomerar toda essa descrição que foi feita. Há um tempo atrás, num desses streamings, eu assisti um documentário sobre os terraplanistas. Na verdade, havia uma época que eu fiquei bastante obcecado com esse movimento terraplanista. E esse episódio, esse documentário especificamente, ele me marcou por várias razões, mas teve um momento do episódio que foi especificamente marcante para mim, eu trago isso até hoje, isso mudou um pouco a minha visão sobre esse acontecimento, que foi o seguinte: em um dado momento havia uma cena em que um físico, eu não me lembro se era um congresso, enfim, mas havia um físico com um microfone na mão falando para alguns outros físicos, e aí ele entra nessa questão dos terraplanistas. E é interessante porque quando ele começa a falar dos terraplanistas, as pessoas começam a rir, né? Óbvio, um ambiente de acadêmicos, ele começa a falar da Terra plana, o terraplanismo ele é visto como, né, com esses olhos de chacota, de galhofa, e os físicos obviamente começam a rir quando ele começa a falar do terraplanismo. E aí ele fala o seguinte: olha, os terraplanistas, eles não são pessoas indiferentes à ciência. Se fossem indiferentes à ciência, né, eles simplesmente não se importariam, como muita gente não se importa com essas questões. Mas eles têm curiosidade, eles têm um desejo de compreender. E aí ele fala a frase que me marcou, ele falou: o problema é que nós perdemos essas pessoas. Ou seja, na visão desse físico, ao invés de acolher essas dúvidas e conduzi-las para o ambiente onde essas dúvidas deveriam ser colocadas, que é a própria academia, ainda que elas sejam primárias, ainda que sejam dúvidas de não iniciados, e essa é a fala do físico, né? Nós preferimos ridicularizá-las e afastá-las, ao invés de simplesmente acolhê-los dentro desse ambiente e discutir essas questões no ambiente onde elas deveriam ser discutidas. E por que eu acho essa fala salutar? Porque ela demonstra, né, com bastante evidência que esse afastamento da academia, ou melhor dizendo, esse afastamento proporcionado pela própria academia de não acolher essas pessoas, ele não gera simplesmente ignorância passiva, mas ele gera movimentos de ruptura, ele gera espaços paralelos baseados em ressentimento e desconfiança. Então, o terraplanismo, nesse caso, embora seja um exemplo extremo, mas bastante didático, ele tem esse mesmo padrão, ele apresenta um padrão, e esse mesmo padrão ele se repete em outros domínios, inclusive no âmbito tributário. E eu acho que essa é a grande conclusão, pelo menos dessa segunda parte aqui, já encaminhando para a terceira parte, que é a seguinte: quando a sociedade sente que não participa da construção do discurso técnico, ela pode passar a rejeitar esse discurso, se esse discurso não entrega algo que seja interessante para a própria sociedade. Quando esse discurso se volta apenas para si, quando seus consumidores são apenas outros acadêmicos, né? Ou seja, a academia começa a produzir texto para si mesma, desconectada da realidade social, isso pode criar um sentimento de afastamento na sociedade que coloca em questão a própria existência desse locus acadêmico como um espaço de poder em si mesmo. Mas enfim, né? Agora caminhando para a terceira parte. Já fizemos aqui a nossa descrição do problema, e quais seriam os caminhos, então, para a renovação da legitimidade acadêmica, para que a academia saia dessa roda viva em que se colocou e preserve o seu papel técnico sem se distanciar da sociedade. Primeiro, obviamente, abertura e diálogo, né?
A academia ela precisa cultivar uma postura de escuta e acolhimento às dúvidas sociais, por mais que elas pareçam ser superadas. Elas podem ser superadas para a própria academia, mas talvez não sejam para a sociedade. Então é preciso mostrar que essa técnica, a técnica acadêmica, no nosso caso a técnica tributária, ela não é um instrumento de dominação, ela é um instrumento de mediação e de emancipação. Essa abertura, obviamente, ela pressupõe uma atitude, que é uma atitude de reconhecimento das raízes políticas da academia. Isso, no caso tributário, é inafastável. Como eu não sou especialista em outras áreas, eu não vou me aventurar a dizer que isso é uma realidade para todos os campos acadêmicos, mas, enquanto tributarista, eu tenho total capacidade de dizer que o discurso tributário possui raízes políticas evidentes, ele é fruto de escolhas morais e políticas muito claras, e não reconhecer isso é um problema que vai impedir aquele processo de abertura mencionado anteriormente. Então, o primeiro passo é reconhecer que todo discurso justo-tributário ou técnico-tributário, se não estivermos falando do discurso jurídico, ele é, em alguma medida, uma escolha política. Então, esse reconhecimento, ao contrário do que parece, ele não enfraquece a técnica, ele torna a técnica mais honesta e muito mais forte. A partir dessa aproximação com a sociedade, surge uma nova perspectiva para o discurso técnico-acadêmico, que é o de reconhecer nesse tecnicismo a necessidade de um compromisso social. Ou seja, a produção acadêmica, sobretudo a produção acadêmica tributária, ela precisa se conectar com questões reais da sociedade, no caso brasileiro, notadamente, distribuição de riqueza, justiça fiscal, desenvolvimento econômico inclusivo. Enfim, o objetivo aqui seria o de demonstrar a importância do papel desse discurso para a sociedade, além da mera satisfação dos interesses da própria academia, como eu mencionei anteriormente. E como eu falei no caso brasileiro, e para finalizar esse assunto, existe ainda um outro problema, está conectado a esses demais, mas que é um problema em si mesmo, que é a necessidade de um compromisso maior com o realismo. Isso é um problema. Eu não vou desenvolver muito isso aqui, mas a academia brasileira deveria se preocupar mais com uma produção acadêmica amparada em pesquisas empíricas, em pesquisas realistas sobre a tributação, e promover uma atitude acadêmica que vá além da mera reprodução de chavões, da mera reprodução de supostos princípios do campo de origem duvidosa. Ou seja, a tributação no Brasil ela tem que se basear em fatos e não apenas em repetição de princípios, em repetição de doutrinas de outros tempos que sabe-se lá de onde foram tiradas. Então, eu acho que, fechando e caminhando aqui para nossas conclusões, sem perder o rigor técnico, a academia tributária, e notadamente a academia tributária brasileira, precisa se mostrar relevante para a vida das pessoas. Ela tem que ter uma relevância concreta na vida das pessoas. Enfim, colegas, em termos de análise do papel acadêmico, de uma maneira resumida, dentro da nossa proposta aqui de falar em uma meia hora, basicamente era isso que nós tínhamos para mencionar. Em resumo, a academia tributária, historicamente, foi e ainda é um pilar da coerência e da tecnicidade do campo tributário. Ela se preocupa muito com essa estruturação do pensamento tributário e, consequentemente, do discurso tributário. Porém, sua sobrevivência e a sua relevância no mundo contemporâneo dependem da sua capacidade de reconhecer suas próprias raízes históricas e políticas, de acolher dúvidas e inquietações da sociedade e de construir pontes entre o saber técnico e as demais demandas sociais. Enfim, preservar o tecnicismo é importante, mas preservá-lo sem arrogância e sem isolamento é o verdadeiro desafio do nosso tempo. Meus amigos, minhas amigas, encerramos por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais este episódio do STB Explica. Deixo aqui já o nosso convite para o próximo encontro, que será no dia 14 de maio, será o nosso 6º episódio. Provavelmente vamos dar seguimento a essa tríade de atores do campo, dessa vez vista sob a perspectiva da relação com o discurso tributário, e devemos falar sobre a burocracia fiscal e entrar nos detalhes dessas clivagens que eu mencionei no início. Até lá, forte abraço a todos.